Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Davi. Eu vim apresentar o meu trabalho que eu desenvolvi em parceria com o Alan, orientados pelo professor Antônio. Nosso trabalho versa a respeito da análise das propriedades de poliamida 11 utilizadas em barreira de pressão de dutos flexíveis em diferentes níveis de degradação por hidrólise. Bom, o nosso objetivo nesse trabalho é propor uma forma alternativa da avaliação do nível de degradação por hidrólise das barreiras de pressão de poliamida 11 e, nesse sentido, a gente vai buscar meios para caracterizar o estado da poliamida 11 dessas barreiras de pressão utilizando análises geológicas, térmicas e morfológicas. Hoje, o experimento que determina o estado aceitável de operação é sugerido pela API RP17B de 2003 e são feitos ensaios com necessidade de preparos longos, utilização de reagentes, e o nosso objetivo aqui é propor uma abordagem alternativa. A barreira de pressão, objeto de estudo desse trabalho, ela é feita em poliamida 11. A poliamida 11 é um polímero termoplástico de origem vegetal. Ela é sintetizada a partir do óleo de mamona. E a poliamida 11 apresenta uma alta resistência à fadiga, elevada temperatura de fusão e baixo coeficiente de atrito. Além disso, ela é a poliamida que apresenta a menor absorção de água dentro do grupo das poliamidas. Ela tem uma baixa permeabilidade de gases e uma boa resistência química. Todas essas características corroboram a aplicação da poliamida na indústria de óleo e gás. Falando brevemente sobre os dutos flexíveis, eles são estruturas multicamadas de metais e polímeros, assim como apresentado aqui no esquemático. Eles são utilizados na indústria para transporte de petróleo, gases e qualquer fluido relacionado à indústria offshore. Eles suportam carregamentos dinâmicos, altas pressões e altas temperaturas. Agora entrando de fato no objeto do nosso estudo, que é a barreira de pressão propriamente dita. Ela está ali no RISE, no duto flexível, né, para garantir a estanqueidade do duto, reduzir o atrito entre a carcaça e a armadura de pressão. É uma camada polimérica entre duas camadas metálicas. Ela é feita a partir do polímero extrusados e o material deve apresentar baixa dilatação, uma boa resistência térmica e química, além também de uma baixa permeabilidade, assim como dito anteriormente, no sentido de estanqueidade. Agora falando sobre a falha na barreira de pressão, nós trouxemos aqui uma imagem de uma barreira de pressão que sofreu uma trinca. Esse envelhecimento da poliamida 11 ela pode se dar pela hidrólise ou pela termólise. Um processo que ele sempre leva à queda da massa molecular e aí a gente resulta numa falha. Primeiro ela sofre com a hidrólise devido à alta temperatura e os processos osmóticos. Depois iniciam-se as trincas, a trinca cresce e aí temos a ruptura da barreira e possivelmente um vazamento externo. Claro que a gente não quer chegar nessas últimas etapas, e o estudo aqui ele busca exatamente novas formas da gente avaliar a segurança para que não chegue num vazamento externo e a gente tenha algum problema tanto da operação quanto ambiental. Nós dividimos a metodologia desse trabalho em três partes: ensaios reológicos, ensaios morfológicos e ensaios térmicos. Na parte de reologia, a gente separou em duas atmosferas, uma atmosfera ativa e uma atmosfera inerte, e avaliamos a diferença nos resultados entre elas. As nossas peças foram secas no próprio reômetro. A literatura indica que ela seja seca em estufas, mas no próprio reômetro a gente conseguiu obter resultados muito satisfatórios. E a parte de reologia é para a determinação das propriedades viscoelásticas lineares do material, como o módulo de armazenamento, módulo de perda, e por fórmula a gente chega no módulo complexo, e o mesmo vale para a viscosidade dinâmica, viscosidade imaginária e, por consequência, a viscosidade complexa. Por fim, através de fórmulas, a gente determina a viscosidade inerente corrigida do material, que vai medir o grau de degradação e os padrões de segurança de aplicação do mesmo. Para avaliação morfológica do material, a gente tem a microscopia eletrônica de varredura, o MEV. Ele baseia-se numa emissão de um feixe de elétrons no material e a absorção desses feixes resultantes numa placa catódica.
É importante que o material ele seja, na hora que ele está sendo cortado, ele sofra com uma fratura vítrea. Então, para isso, o material passa por um processo de resfriamento utilizando o nitrogênio líquido, e aí assim a gente evita deformações plásticas que vão contaminar lá na frente as nossas imagens. Após essa fratura, as amostras elas passam por um processo de metalização, uma vez que a poliamida ela não é um material condutor. Então esse revestimento, o revestimento, né, por um filme condutor, ele tem o objetivo de evitar o acúmulo de cargas negativas e para a formação de uma imagem. E nesse caso a gente teve a metalização a ouro. Na parte térmica a gente contou com a calorimetria de varredura diferencial, ou DSC, a sigla em inglês, para medir a entalpia do material e relacionar essa entalpia com a cristalinidade e, por sua vez, relacionar a degradação do material. Todos esses ensaios foram feitos na atmosfera inerte. Finalizando a análise térmica do nosso material, a gente tem a análise gravimétrica térmica, TGA, e ela determina a perda de massa do material sobre o aquecimento. Também, numa atmosfera inerte, o objetivo dela é encontrar o percentual de perda dos extraíveis da poliamida 11 e assim também a gente conseguir calcular a cristalinidade do material nos diferentes níveis de degradação. Sobre os nossos resultados dos ensaios. Na parte de reologia, a gente fez uma análise de varredura no tempo e essa análise confirmou que as amostras se encontram dentro do modelo de viscoelasticidade linear. Isso é muito importante para que a gente consiga seguir uma literatura. As nossas amostras que a gente recebeu de campo, elas estão dentro desse modelo. A análise de varredura de frequência, ela evidencia o comportamento pseudoplástico do material, que já era esperado para a poliamida 11. A gente conseguiu modelar as frequências a partir do método de Croix e da lei de potência. Aqui à direita a gente tem duas tabelas. A primeira tabela mostra essa modelagem a partir tanto do modelo de Croix e lei de potência em atmosferas oxidativas e inertes, em relação à viscosidade informada pelo fornecedor do material. A gente vê que a gente tem um índice bem próximo aqui de 1, quanto mais perto de 1, mais fiel ele é a essa medida, e quanto mais próximo de 0, mais longe ele está dessa medida. Então a gente pode ver que a gente tem aqui um índice muito aceitável para que a gente siga aí com a reologia para uma análise aí da degradação e da viscosidade inerente corrigida. Aqui abaixo a gente tem também a utilização da lei de potência e da mesma forma para as atmosferas oxidativas inertes a gente tem um índice de confiabilidade bom, bem próximo aqui do que o fornecedor informa. Para complementar a análise reológica, a gente também fez um diagrama Cold-Cold, que é considerado um dos melhores métodos para a caracterização reológica desse comportamento viscoelástico do material. E aqui à direita a gente tem as atmosferas oxidativas e as atmosferas inertes. A gente teve gráficos bem próximos do que a gente consegue ver na literatura, e aí mais um indício que a reologia pode sim ser um experimento aí para determinação da viscosidade inerente corrigida. Complementando as análises reológicas, a gente tem a análise do espectro e do módulo de relaxação. O módulo de relaxação fornece as características da natureza do fluido, enquanto o espectro de relaxação ele mostra os tempos de relaxação das macromoléculas dos polímeros. A gente sabe que quanto mais degradada a amostra é, menor é o peso molecular, e a gente consegue ver aqui nessas imagens que quanto mais degradada a amostra ela decai mais rapidamente. A partir dos dados obtidos nos ensaios anteriores, utilizando a lei de Boucher e a equação de Mark e Hawking, a gente consegue determinar a viscosidade inerente corrigida a partir dos nossos dados. E aqui a gente traz na tabela uma comparação entre os dados obtidos por nós e os dados declarados pelo fornecedor do material. A gente pode ver que a variação é bem baixa, o que mostra que esses ensaios geológicos, de fato, eles são precisos na determinação da viscosidade inerente corrigida e podem sim ser um ensaio alternativo ao que hoje é realizado.
Para avaliação morfológica, a gente utilizou o MEV, que avalia de forma qualitativa a microestrutura do material. Como a gente pôde observar, cruzando os dados desse experimento com os dados que a gente teve anteriormente, a gente vê que a maior rugosidade é representada por um polímero menos degradado, que tem uma maior VIC, e ele se torna mais dúctil, né? E uma menor rugosidade, ele representa uma menor VIC, que seria essa segunda foto aqui, menos dúctil e mais degradado. Todas essas observações, essas constatações, a gente conseguiu ver que a literatura segue o mesmo caminho. Aqui essas imagens foram ampliadas em 100 vezes. Essa aqui é da região B, que é a região na base do tip, onde está mais distante do fluido, e aqui é no topo do tip, que é a região que está mais em contato com o fluido, com a temperatura, e por isso que ela sofre mais, ela degrada mais, e aí ela aparece aqui mais cristalina. Agora falando sobre os resultados do SC e TGA, a gente observou que o aumento da VIC resulta numa diminuição da entalpia, conforme essa tabela aqui demonstra. Isso pode ser explicado pela cristalização facilitada pelas cadeias estarem degradadas. E também a gente observou que a partir do momento que o material degrada, ele perde também os seus extraíveis, e a cristalinidade aqui no final a gente consegue observar que ela aumenta conforme a degradação. Isso corrobora o que a gente viu ali no MEV, que no topo do tip o material está bem mais degradado e está bem mais cristalino. É uma estrutura totalmente cristalina. Isso pode ser explicado porque a partir do momento que as cadeias são degradadas, elas são separadas em menores, e com isso elas conseguem se organizar mais facilmente e por fim formar um material cristalino. O que a gente pode concluir com esse trabalho é que as abordagens alternativas aqui propostas são satisfatórias quanto à determinação do nível de degradação do material. A gente conseguiu também confirmar essa natureza não newtoniana do material, esse comportamento pseudoplásticos. A gente vê que as análises geológicas são mais completas do que as análises térmicas e morfológicas, e que para assegurar que de fato os ensaios aqui propostos eles têm a segurança necessária para a gente estar aplicando, assim como a API, a gente recomenda que sejam feitos estudos complementares, sobretudo nas análises mecânicas das estruturas poliméricas. A gente gostaria de agradecer a atenção dos senhores e dizer que estamos abertos a dúvidas e feedbacks.